No dia 1º de fevereiro de 1974, o famoso edifício Joelma, localizado na região central de São Paulo, ardeu em chamas após um curto-circuito, que ceifou a vida de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridas. A catástrofe ganhou ampla notoriedade pelos eventos de cunho sobrenatural que se seguiram durante e depois do incêndio. Muitos dizem que aquele local carrega uma energia sinistra. As pessoas que se mudaram para o prédio sabem exatamente o que aconteceu naquele dia. Mas será que conhecem a história antes do Joelma? O que existia naquela área antes desse prédio? Bom, vem comigo, que hoje vamos conhecer mais um registro sombrio desse local. Mas antes, roda a vinheta. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tami Gasparetto e para quem já é inscrito aqui no canal, é um prazer estar falando com você novamente. Para começar a contar esse caso, eu vou te convidar a voltar no tempo. Vamos voltar a uma São Paulo de 1948. A Segunda Guerra havia terminado. São Paulo era pujante e começava a ser a grande metrópole, a que mais crescia em todo o mundo. Havia naquele momento um amplo crescimento na construção civil. O centro dessa cidade que crescia era a Praça da Sé. Ali era o centro nevrálgico econômico da cidade de São Paulo. Bem próximo da Praça da Sé havia uma rua, a Rua Santo Antônio. Ali na Rua Santo Antônio, no número 104, havia uma casa boa. Era modesta, com 2 quartos, sala, cozinha, entrada lateral. Essa casa abrigava uma família que se mantinha distante de tudo e de todos. A família Ferreira de Camargo. Aparentemente, os Ferreira de Camargo eram uma família comum. A mãe Benedita, de 56 anos, era uma mulher que havia se casado, mas ficou viúva. Ela tornou-se a se casar e no segundo casamento ela teve 3 filhos. O filho mais velho dessa família era Paulo Ferreira de Camargo. Tinha 26 anos, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19 anos. Apesar do abalo emocional após a perda precoce do pai, a família continuou muito bem resguardada, com a herança deixada por ele, que era gerida a vistas grossas por Benedita. A mulher ficou sendo a responsável por trazer a vida dos filhos em rédea curta, administrando as finanças para que eles sustentassem o mesmo padrão de vida imposto pela sociedade paulistana da época. Era uma família fechada. Eles não recebiam visitas, não tinham parentes próximos, eles não faziam muita questão de ter amizade. Literalmente era uma família que vivia para si. O filho Paulo, apesar de ter 26 anos, ele nunca tinha namorado, assim como as suas 2 irmãs. Eles eram literalmente uma família que vivia para si. Um tinha ciúmes doentio do outro. Era uma família que jamais iria se dividir. Paulo era um rapaz inteligente. Era recém-formado na Universidade de São Paulo, a USP, local onde também trabalhava como professor auxiliar. Paulo era um bom filho. Ele ajudava no sustento da família. A filha Maria Antonieta sofria de epilepsia e era paraplégica. Por esse motivo, ela não trabalhava. Por conta da sua doença, ela também não saía muito de casa. A filha mais nova, Cordélia, também era uma moça esquizofrênica, mas trabalhava na Faculdade Paulista de Filosofia, aonde era datilógrafa. A mãe Benedita também mal saía de casa. Aparentemente, ela sofria de um câncer em sua perna. E quando saíam,
saíam todos juntos, os 4 de braços dados pela rua. Eles realmente possuíam uma dependência entre os membros da família. Todos os dias, religiosamente, eles jantavam juntos. Logo ali próximo, na casa 102, morava um italiano. Ele se chamava Paolo Masi. Masi era um pouco fofoqueiro. Na verdade, ele era quase o repórter Esso da rua e vivia sempre querendo arrumar amizade com a família. Mas a família não dava muita abertura para o Masi, não. Eles não o destratavam, mas o recebiam ali na porta de casa. Porém, não permitiam que ninguém conhecesse as intimidades dos Ferreira de Camargo. O destino daquela família era viver juntos até a morte. Fechados em seu mundo, ninguém se casaria. Namoro? Isso era algo incogitável para eles. Se uma das filhas falasse a respeito de um rapaz, o mundo viria abaixo. E se Paulo sonhasse em arrumar uma namorada, isso seria um Deus nos acuda. Paulo era quem sustentava a família e mantinha o tratamento de suas irmãs. Apenas uma pessoa frequentava aquela casa. Era uma das amigas das irmãs que trabalhava no centro e pagava para almoçar todos os dias na casa da família. Era a única pessoa que conhecia um pouco do dia a dia deles. Ao que parecia, essa família iria se manter assim. Ninguém iria se casar, iriam todos permanecer unidos até o fim de suas vidas. Mas quis o destino que isso mudasse. Para ganhar mais dinheiro, Paulo passou a dobrar os seus turnos. Ele deu aulas particulares, cobriu muitos dos professores ali da faculdade e foi nesse meio tempo, nesse ínterim, não se sabe ao certo, mas Paulo conheceu Exaltina dos Amaros. Exaltina era uma jovem de 23 anos. Era enfermeira no Hospital das Clínicas e Paulo logo passou a gostar de Exaltina. Após alguns encontros, eles começaram a namorar. Mas a família de Paulo, de forma alguma eles poderiam saber daquele relacionamento. Senão, o mundo viria abaixo. Eles tiveram que manter essa relação às escondidas, e Paulo morria de medo que a família descobrisse. Todos os dias, Paulo levava a Exaltina do Hospital das Clínicas em sua casa em Pinheiros. Isso forçava Paulo a inventar desculpas para chegar tarde em casa. Isso fez com que a família começasse a notar que Paulo estava diferente. Mas ele não podia contar. Afinal, ninguém aceitaria aquela relação. Naquela época existia um tabu, a virgindade. Apenas moças virgens poderiam casar. Naquela época isso era tão sério que se fosse constatado que a moça não era mais virgem na noite de núpcias, o marido devolvia a moça para seus pais e anulava o casamento. Mas o que essa informação tem a ver com essa história? Bom, no decorrer do namoro, Exaltina confidenciou a Paulo que havia tido um noivo e que não era mais virgem. Paulo, que era um rapaz inexperiente e introvertido, ele pensava como poderia contar aquela informação, como poderia casar com uma moça que não era mais virgem. Ele buscava formas de contar isso para sua mãe e irmãs, mas via que era impossível. Seria uma vergonha se ele mantivesse aquela relação com aquela mulher despudorada. Exaltina queria casar e passou a pressionar Paulo para conhecer a sua família e logo adiantar o casamento. Isso apavorava o rapaz. Ele chegou até mesmo a insinuar uma conversa sobre arrumar uma namorada, mas a família foi veemente contra e isso fez com que a conversa não tivesse um andamento. Paulo era responsável pelo sustento da casa. Ele queria casar, mas não podia deixar a mãe e as irmãs desamparadas. Além disso, ele pensava: aonde eu irei morar? A família nunca aceitaria a moça.
Paulo se viu diante de um dilema. Ficar ou não ficar com Exaltina? Ele acabou optando por uma solução extrema. Friamente, ele arquitetou o seu plano. No início de outubro de 1948, Paulo contratou 2 pedreiros para construir o mais depressa possível um poço artesiano de 5 metros de profundidade, no quintal dos fundos da casa. Ele justificou para sua mãe que a sua intenção era iniciar uma fábrica de adubo. Isso iria gerar mais renda para a família. Mas ele não poderia usar água encanada. Visto que a mulher não entendia muito sobre o assunto, ela deixou com que o filho prosseguisse com a obra. Aquele vizinho fofoqueiro, o italiano, o Masi, ele ficou ali só de olho na movimentação e estranhou que o rapaz estivesse construindo um poço. Ele até tentou denunciar para a polícia, mas não deu em nada. Paulo, que era químico e professor na Universidade de São Paulo, ele começou a fazer perguntas ao Dr. Hoffman, que trabalhava no laboratório da universidade e era auxiliado por Paulo. Certa vez ele perguntou quais seriam os melhores elementos para decompor um cadáver. Às 10 horas da manhã do dia 4 de novembro de 1948, Paulo deu início à primeira parte do seu plano. Sentado para almoçar com Benedita e Maria Antonieta, ele aguardou friamente o tempo para que as 2 doses cavalares de sonífero que ele derramou na refeição de ambas, que esse sonífero fizesse efeito. Quando isso aconteceu, Paulo executou a tiros a mãe e a irmã, encapuzou-as e lançou os cadáveres para dentro do poço recém-construído. A segunda parte do seu plano aconteceu ao meio-dia. Depois que Cordélia chegou do trabalho para almoçar, ela recebeu o mesmo destino que sua mãe e irmã. Feito isso, Paulo selou a entrada do poço. Mas por que fechar o poço? Essa foi a pergunta que Masi, o italiano fofoqueiro, se fez quando percebeu que Paulo tinha lacrado o poço. Ele estranhou também o fato da família, no caso a mãe e as irmãs de Paulo, não estarem na casa. Bom, Paulo percebeu que aquele ali era o momento para que ele forjasse um álibi. Ele comunicou aos seus amigos de trabalho e também alguns vizinhos de que a família iria fazer uma viagem a passeio a Curitiba. Nas 2 próximas semanas, ninguém viu Paulo em lugar algum. Ele realmente foi até Curitiba. Em seu retorno a São Paulo, ele comunicou a todos que a família havia sofrido um acidente de carro e que só ele havia sobrevivido, e que o sepultamento, ele já havia sido realizado lá mesmo em Curitiba. As pessoas perceberam que Paulo não demonstrava emoção alguma quando se referia à perda fatal da sua mãe e de suas irmãs. Ele tampouco estava machucado devido ao tal acidente, tanto que ele seguiu a sua vida normalmente, chegando até mesmo a assumir o seu namoro. Nesse ínterim, nesse meio tempo, o italiano, que já estava com uma pulga atrás da orelha com o Paulo, ele resolveu ir lá na Delegacia de Segurança Pessoal, hoje a Delegacia de Homicídios, que fica ainda localizada no mesmo local, na Brigadeiro Tobias. No departamento de investigações, o famoso delegado Leite de Barros ouviu o italiano. A princípio, o delegado não viu motivos para uma investigação, mas durante alguns dias, o italiano persistiu em pedir que a polícia fosse lá dar uma olhada na casa do Paulo. Tanto Masi insistiu que o delegado Leite de Barros intimou Paulo. Ele compareceu na delegacia, só que compareceu todo choroso e se vitimizando. Ele convenceu a todos de que o italiano era apenas um fofoqueiro desocupado e que estava implicando com ele, e que nem mesmo estava respeitando o seu luto.
E quando o delegado questionou sobre o fechamento do poço, Paulo justificou que com a morte de sua família, ele simplesmente resolveu colocar de lado o seu projeto e mandou fechar o poço, já que não teria mais utilidade. Com base nas respostas dadas, a polícia não tinha muito o que fazer e Paulo foi liberado. Mas o italiano, ele insistia que a polícia fosse lá no local dar uma olhada. A polícia também recebeu outras denúncias. E nos próximos dias, munidos de um mandato, eles foram lá bater na porta de Paulo. E ele recebeu muito bem a polícia, que revistou a casa e não encontrou nada. Mas algo intrigou o delegado. Aonde a família tinha sido enterrada? Naquela época, os números de crimes e acidentes eram menores. O delegado resolveu entrar em contato com a polícia de Curitiba. Ele perguntou por um acidente automotivo onde 3 mulheres teriam morrido no início do mês. A polícia de Curitiba informou que não existia nenhum registro de um acidente com essas características. Foi o bastante para que o delegado Leite de Barros solicitasse outro mandato de busca. Mas dessa vez, ele queria ver o poço. No dia 23 de novembro de 1948, a polícia bateu novamente na porta de Paulo. Só que dessa vez eles estavam com picaretas e foram direto olhar o poço, que por sinal exalava um forte cheiro, e não demorou muito para que eles encontrassem os 3 corpos dentro do poço. Paulo, que até aquele momento se mantinha calmo, ao ver que os policiais encontraram os corpos, ele entrou na casa, foi até o banheiro e cometeu suicídio. Ele deu um tiro na cabeça. Os bombeiros foram chamados para efetuar a retirada dos corpos. Pelo que a perícia apurou, o crime foi premeditado em 2 etapas. O corpo da mãe Benedita foi encontrado trajando vestes caseiras, com 2 perfurações na região dorsal. O corpo de Maria Antonieta foi encontrado trajando pijamas, com 3 perfurações, uma na nuca e 2 na região dorsal. Já a irmã mais nova, Cordélia, ela trajava vestes de sair e foi encontrada com 2 perfurações, uma nas costas e outra na nuca. Os 3 cadáveres se encontravam em um estado avançado de decomposição. Depois do resgate, um dos bombeiros morreu vítima de uma infecção cadavérica. Tanto Paulo Ferreira de Camargo quanto a mãe e as 2 irmãs foram enterrados no cemitério da Consolação, em São Paulo. No dia 25, os jornais publicaram uma entrevista com Isaltina, na qual ela confirmava a pressão da família contra um namoro com Paulo. Tudo o que você ouviu até aqui foi uma síntese de todos os relatos da investigação. O tempo passou. Mas por ser um crime tão macabro, ele não foi esquecido. Não foi esquecido também porque outro fato aconteceu. A casa da família Ferreira de Camargo foi demolida, assim como muitas outras casas da Rua Santo Antônio. E 26 anos depois, no mesmo local, foi construído em 1971 um enorme edifício, com 25 andares, o Edifício Joelma. 4 anos mais tarde, no dia 1º de fevereiro de 1974, ocorreu o incêndio que ceifou a vida de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridas. Assim como no crime do Poço, o incêndio do Joelma também foi palco de eventos macabros. Muito antes do chamado crime do Poço, o local havia sediado um pelourinho, conhecido por ser um local principalmente de tortura e assassinato de escravos. Bom, depois disso, em 48 veio o crime do Poço, e em 74, no mesmo terreno,
ocorreu um incêndio de proporções devastadoras, com cenas terríveis sendo ali transmitidas ao vivo na TV. Existem relatos que contam que as pessoas foram avisadas de que o terreno era marcado por um mau agouro e que tinha energias muito ruins. Outros dizem que quando um crime acontece em um local, a energia tanto da morte quanto dos fatores que levaram a ela ficam impregnadas nele. Não é para menos que o local tenha recebido a fama de mal assombrado. Há mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!